Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Todos os campeonatos brigando para não ser rebaixado. Inclusive o Paulista, né? Que para a grandeza do Santos. 3 paulistas que a gente se livrou na penúltima e última rodada e 3 brasileiros que a gente também passa nervoso, passa desespero. A torcida praticamente vive humilhada, né? Não é a realidade do Santos. O Santos é acostumado a disputar na parte de cima da tabela, né? Um time acostumado a ser campeão. Nesses últimos 3 anos, infelizmente, por um erro de planejamento do futebol, né? Não vou nem entrar no mérito do clube nem nada, mas do futebol em si, o planejamento foi muito mal feito e executado. Olá, tudo bem? O podcast Correio no Brasileirão tem uma edição especial para você com o candidato a presidente do Santos. Nós estamos recebendo Rodrigo Marino, candidatíssimo a presidente do Santos, eleição agora no final do ano, já para assumir em 2024. E eu estou aqui com os meus colegas da editoria de esportes, Danilo Queiroz e Vitor Parrini. Rodrigo Marino, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Boa noite, Marcão. Prazer é meu estar presente aqui. Uma oportunidade ímpar de trazer as nossas ideias aqui para o Distrito Federal, né? Sabemos da audiência do Correio do Brasileirão e encaixou a agenda, foi maravilhoso. Estávamos hoje em Brasília com uma visita ao ministro e aí encaixou essa agenda de a gente fazer o podcast, conversar a respeito do que a gente pensa do Santos, que para mim é um prazer muito grande sempre falar do Santos. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. O Rodrigo Marino, para você ficar sabendo um pouquinho da biografia dele, ele foi militar durante muito tempo, comandou batalhões. Foi primeiro tenente, né? Foi gestor da Prosegur, uma das principais empresas de segurança do país, transportando milhões. Agora é empresário do ramo de e-commerce e quer ser presidente do Santos Futebol Clube a partir de 2024. A minha primeira pergunta para você, Rodrigo, é a seguinte: você vai assumir o Santos na primeira divisão ou na segunda? Na primeira divisão. Tenho muita certeza disso. A nossa camisa é muito forte. A nossa torcida é muito forte, jogando no nosso estádio. Tivemos uma demonstração agora, 2 demonstrações, né? Viramos um jogo contra o Grêmio, que estava praticamente perdido, viramos no último minuto. Contra o Vasco, agora que vinha de 2 belas vitórias, o Vasco vinha de 2 goleadas. A gente conseguiu ganhar o jogo e ainda aplicar uma goleada. Dentro da Vila, o Santos é muito, muito forte. Estamos agora com um treinador que é prata da casa, que é muito santista, ama demais o clube e tem uma integração, uma sinergia muito grande com o elenco, né? O Marcelo é um cara que eu sou suspeito para falar, porque eu fui criado com ele e sei o tanto que ele ama o Santos, né? Eu dividia ônibus de caravana para ir assistir o Santos quando a gente era mais novo. Então eu sei o quanto ele ama o Santos e ele faz, além de profissionalmente, ele faz com um amor absurdo pelo clube. Então, e o Marcelo é um dos 11 treinadores na história do Santos campeão, né? Em 111 anos, são 11 treinadores que foram campeão pelo Santos. O Marcelo é um deles. Legal. Né? Então, agora eu entendo que encaixou e a pegada até o final do ano é para tirar esse risco, né? Saímos da zona de rebaixamento e agora tirar de vez esse risco. O Santos não vai cair, não. Tá bom. Danilo, Acabou já, né? Vamos apertar o candidato a presidente do Santos? Vamos lá. Começar mais devagarzinho. Eu quero que primeiro que ele faça um panorama, candidato, da eleição de 2020, você participou e ficou em segundo, e dessa de agora. Em 2020, a gente estava conversando aqui em off, nos bastidores, que o Santos estava se encaminhando para a final de Libertadores, agora está brigando para não cair. Eu lembro que numa entrevista sua em 2020, você falou que naquela ocasião era só manter o futebol estava indo bem, era só manter mais ou menos o que estava sendo feito. E agora? Danilo fez a lição de casa, hein? Eu falo que hoje em dia é um perigo. Você fala na live e depois você é cobrado. Né? Então, o pessoal lembra, o pessoal lembra. É verdade. A gente vinha num momento muito conturbado do clube, com o presidente sofrendo impeachment, o vice-presidente assumindo no lugar, dentro de uma pandemia, salários atrasados, mas o futebol estava andando, né? A gestão assumiu com o Santos praticamente na final da Libertadores. Foram 2 jogos e chegou na final da Libertadores. Então, o time andava. Tínhamos um time, né? Acabamos perdendo a final da Libertadores. Nem quero entrar em detalhe, porque não vale a pena, mas
foram problemas internos, ao meu modo de ver. E a partir daquele momento, o presidente optou por desmanchar o time, né? Um time vice-campeão da Libertadores, praticamente a espinha dorsal desse time foi toda vendida. E aí, a reconstrução desse time foram por jogadores que não tinham a mesma qualidade técnica. O presidente optou pelo bom e barato. E barato saiu caro. São 3 anos que o Santos disputa todos os campeonatos brigando para não ser rebaixado. Inclusive o Paulista, né? Que para a grandeza do Santos... 3 paulistas que a gente se livrou na penúltima e última rodada e 3 brasileiros que a gente também passa nervoso, passa desespero, a torcida praticamente vive humilhada, né? Não é a realidade do Santos. O Santos é acostumado a disputar na parte de cima da tabela, né? Um time acostumado a ser campeão. Nesses últimos 3 anos, infelizmente, por um erro de planejamento do futebol, né? Não vou nem entrar no mérito do clube nem nada, mas do futebol em si, o planejamento foi muito mal feito e executado. E aí nós vivemos 3 anos de agonia, né? Isso precisa acabar. Então, quando eu falava que a gente tinha um time, já que isso aí era só dar uma sequência, melhorar o time e buscar campeonatos, hoje o panorama é outro. Hoje o panorama é de realmente reconstruir um time, montar um time, ter um time competitivo. O Santos hoje não tem esse time competitivo. Nós precisamos montar um time que seja competitivo e que devolva o sorriso pro torcedor. O torcedor do Santos não aguenta mais sofrer. Só acrescentando, caso você seja eleito, eu vou puxar aqui umas entrevistas do Bandeira de Melo, por exemplo, na época do Flamengo. Ele falava que no início, quando ele assumisse, a torcida não podia sonhar com título, era questão de reestruturação financeira, reestruturar o time. O que você pode dizer para o torcedor do Santos nessa questão? Ano que vem, se você, caso eleito, ganhou, vai assumir lá em janeiro. O que o torcedor do Santos pode esperar em termos de resultado? É o momento primeiro de organizar a casinha ou o Santos já pode brigar por mais? Então, o atual presidente diz que a casa está organizada, né? A gente tem algumas informações. Ele mostra que organizou, o clube tem uma dívida grande, mas o presidente mostra que organizou a dívida. Não pagou, mas organizou a dívida. Então, a gente pode imaginar que o clube está organizado na parte financeira. Então, agora, casa organizada, é hora da virada, né? A virada onde? A virada no futebol. Claro, sempre agindo com responsabilidade. A responsabilidade financeira, que é o fair play financeiro, né? Mas o futebol, ele tem algumas máximas. Primeiro você investe e depois você tem o retorno. Então... E não estamos falando de pensar em montar um time, não vamos trazer Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, não é isso. Mas vamos trazer jogadores, a gente traz 3, 4 jogadores diferentes, esses dão um molho especial e você completa com o que você já tem em casa. Você passa a ter um time competitivo, um time forte, um time que vai brigar na parte de cima da tabela. O pensamento tem que ser brigar na parte de cima da tabela. O campeonato, ele acontece, né? Só pode ter um campeão em cada campeonato. Mas se você não pensar em brigar lá na parte de cima, não vai ser você. Então você precisa brigar lá na parte de cima da tabela para você poder bater campeão. E aí se você briga na parte de cima da tabela e tem a camisa pesada que o Santos tem, as coisas acontecem. Barrini, aperta o candidato a presidente do Santos. Vai lá. Pegando uma carona na pergunta do Danilo, me recordo que o senhor falou no lançamento da candidatura que gostaria de, se não me engano, extinguir o modelo de comissão de gestão e também colocar jogadores no dia a dia, veteranos, pessoas que conhecem os bastidores do Santos, campeões lá. Assim, como funcionaria isso na prática e como alavancaria, melhoraria a sua gestão lá? Então, vamos lá. A questão do CG, que hoje é o Comitê de Gestão, é um modelo que está implantado no Santos há 13 anos e um modelo que não funcionou. Não deu certo. É um modelo que funciona bem em muitas empresas corporativas, mas no clube não funcionou, né? Então, já que não funcionou, precisa mudar. Quando você tenta fazer alguma coisa e não funciona, você muda. É burrice você ficar insistindo em alguma coisa que não está funcionando, né? E o modelo, infelizmente, no Santos não funcionou. Precisa voltar o presidencialismo no Santos, porque com o modelo de CG, de comitê de gestor, você tem as decisões colegiadas. O presidente do clube, ele é apenas um voto dentro dos 5 que participam desse colegiado. E aí, todas as decisões erradas
deixa o presidente numa situação cômoda, porque ele vira e fala assim, olha, a decisão não foi minha, foi colegiada. Então eu divido com todos vocês aqui o problema. E quem é cobrado por isso? Ninguém. Cobra os 5? Quem cobra 5 não cobra ninguém. Então o presidente fica cômodo, se esconde, sempre que dá um problema, se esconde atrás do CG. Isso precisa acabar. O presidente precisa ser de fato responsável. Ele não brigou para ser o presidente? Ele não quis ser o presidente? Então ele é o responsável. Na alegria e na tristeza, né? Então, precisa voltar imediatamente, acabar o CG, voltar ao sistema presidencialista. Os membros do CG hoje se tornam diretores, se tornam vice-presidentes, a nomenclatura que for escolhida, mas o responsável do clube é o presidente. E pode parecer até uma incoerência da minha parte, até uma ingenuidade, né? Eu tô querendo disputar ser presidente e já puxar essa bucha para mim, né? Mas é porque eu acredito que se não for assim, não funciona. Alguém tem que ser realmente o responsável, se não der certo. Porque só quando alguém for o responsável, ele vai ter o zelo, o cuidado, como se fosse a empresa dele, como se fosse o negócio dele, sabe? Não, um colegiado muito vago, né? A questão dos ex-jogadores é um pensamento que eu tenho assim. O Santos hoje, ele vive esse momento de brigar para não cair, o futebol muito em baixa, porque na minha visão ele perdeu a identidade. O clube perdeu a identidade, o futebol do Santos perdeu a identidade. Você pega o elenco do Santos, é um elenco que não tem jogadores campeões. Você pega o departamento de futebol, não tem a comissão técnica, o diretor de futebol, ninguém é campeão. Agora com o Marcelo, sim, o Marcelo é campeão. Mas antes, ninguém era campeão. E não tinha identidade com o clube. A gente viveu um período que tinha Falcão e Odair Helma, dois gaúchos. Depois Falcão e Turra. Identidade zero com o Santos. Para esses profissionais, se o Santos for campeão ou cair para a segunda divisão, é a mesma coisa. Eles estão lá pelo dia 5. Como tinha o Serginho Chulapa antes, Isso, outros... Eles estão lá pelo salário. Os ídolos acabaram sendo afastados do Santos. Então a ideia qual é? É trazer os ídolos de volta para o clube, para o convívio do clube, para que eles possam dividir experiências, para que eles possam agregar, passar segurança para os jogadores, dar aquela dica do boleiro e principalmente para a gente poder ter um vestiário com aura de campeão, um departamento de futebol com a aura de campeão. Isso faz toda a diferença. Quando você pega um garoto que está subindo da base, esse garoto conversa com o Giovani, o cara vai pro jogo diferente, né? Esse garoto conversa com o Ricardo Oliveira, põe um vídeo do Ricardo Oliveira e aí o Ricardo Oliveira chama ele, senta aqui, menino. Conversa com ele, esse cara vai pro jogo, ele vai muito forte, muito seguro, muito grande, sabe, pro jogo. Então, a intenção justamente é essa. E eu tenho conversado com os jogadores, tenho procurado esses jogadores e uma grata surpresa, porque os jogadores nunca se envolveram na política do clube. Os ídolos nunca se envolveram na política do clube, por quê? Porque eles têm medo que a política arranhe a condição de ídolo deles, né? Então eu tenho falado para todos eles a mesma coisa. Falei para os 5 que já estão comigo e tem um 6º aí que já tá... Devo anunciar semana que vem. Anuncia aqui agora. Quem são os 5 e esse mais um aí? Vamos lá, os 5 já apresentados. Alex, Torre Gêmea, campeão 2002. Giovani, multicampeão. Pará, todo mundo fala assim, mas o Pará é multicampeão, 18 títulos na carreira. Bicampeão da Libertadores. O William, campeão brasileiro 2004 e 2002. E faltou um. Ricardo Oliveira. E o 6º? Que dispensa apresentações. 6º elemento. Esses são uma geração do futebol do Santos. O 6º que eu vou apresentar agora, posso já falar o nome dele, porque já falei com ele, tá tudo certo. Juari. Juari. Campeão em 78. De uma geração dos meninos da Vila, né? Primeira geração dos meninos da Vila. Isso. O Juari tem um carinho especial pela minha família, porque o meu tio era o vice-presidente de futebol dessa geração. Meu tio foi o vice-presidente de futebol campeão junto com esses primeiros meninos da Vila. Então o Juari é quase um marino. Ele tem um carinho
muito grande pela família e a gente, por ele, né, a gente tem um carinho de fã por ele, né? Ele é um ídolo muito grande do clube e ele tá com a gente, eu posso falar o nome dele. E é aquela coisa, você pega o Juari é pequenininho, magrinho. O que o Juari vai passar? Pô, o Juari jogou em 78, o futebol mudou. Não mudou, não. O futebol continua o mesmo. Tem que pegar aquela bola redonda, colocar dentro do gol. É a mesma coisa, o futebol não mudou, não. O Juari vai pegar o menino, a história que ele sempre me conta, ele fala assim, Marino, eu tinha comigo Ailton Lira e o Pita, né, 2 meias. Quando a bola caía no pé do Ailton Lira, eu balançava para trás e saía correndo. O Ailton Lira lançava longo. Quando a bola caía no Pita, eu balançava para frente e voltava, porque o Pita tocava curto em mim, eu devolvia nele e ele saía na cara do gol. O futebol não mudou. E ele vai passar essa experiência para a categoria de base, pro juvenil que está, né, pro sub-20 que está ascendendo a profissional. E qualquer um ensinar para um jogador isso é uma coisa. Agora, um cara que fez isso com a maestria o Juari tem uma história grande. Né, é diferente. Né? Eu conversando com o Giovanni, ele falou assim para mim, Marino, essa tua ideia ela é muito boa. Sabe por quê? Eu me lembro de um treinador que eu tive que ele me ensinou, quando eu chegasse na frente do goleiro, eu e o goleiro, para eu não encher, não dar uma bomba, não dar um canudo no gol, dar uma chapadinha no canto. O goleiro não espera. E ele falou assim, eu acho que eu fiz mais de 50 gols na minha carreira com a chapadinha no canto. Foi alguém da bola que me ensinou isso, né? E como se o Giovanni precisasse ser ensinado, né? Craque. Mas foi, alguém ensinou ele isso. Rodrigo, o seguinte, você falou que muita coisa não mudou no futebol, mas o que a gente notou que mudou muito foi a questão da gestão, a gestão dos clubes. Hoje o Santos, o último levantamento das receitas dos clubes da Série A, o Santos está em 10º lugar, com 341 milhões na receita do Santos hoje. Eu quero fazer uma pergunta já emendando uma outra. A SAF é uma solução para o Santos? E a segunda pergunta é sobre o estádio, está sendo reformulado. Você é a favor desse modelo que foi assinado com a W Torre? E alguma chance do estádio ser Vila Belmiro, Rei Pelé, alguma coisa assim? Vamos lá, vamos por partes. Começar pelo fim. A W Torre e o Santos assinaram agora, semana passada, um memorando de intenção, um novo memorando de intenção, já tinha um assinado há algum tempo atrás, expirou, renovaram agora, assinou novamente e não tem mais o que esperar. Eu conversei até com um membro do CG, ele me falou que está tudo aprovado na prefeitura, tem aprovação na Câmara dos Vereadores de Santos, tem a condição das leis da cidade para a construção da arena estão todas ok. Com o memorando agora, passa-se para uma nova fase que é a captação de recursos. A captação de recurso vem com a venda de cadeiras e camarotes, né, a comercialização de cadeiras e camarotes, aonde o Santos precisa levantar 200 milhões de reais de um projeto de 350. Levantando esses 200 milhões, a W Torre entra com a outra parte, ela vai buscar em algum fundo, ela é que entra com essa parte e começa a construção da arena, né? Então, demorou demais, 2 anos e meio, mas, enfim, tem um memorando de intenção assinado e tem que acontecer agora, não tem mais o que esperar. O Santos ficou para trás. Os outros 3, o trio de ferro da capital, tem 2 arenas e um estádio. Isso é muito bacana, né? Cada um com sua casa. E você muda a atmosfera, você muda o clube de patamar quando você tem uma arena nova, né? Sim. Você acolhe melhor a torcida, você transforma a sua casa num caldeirão novamente, você ascende ao nível de todos eles. Então o clube precisa e a torcida do Santos merece. Precisa acontecer isso, né? Com uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos ficar 2 anos e meio, 3 anos ali sem o estádio. Provavelmente no Pacaembu. E hoje a Vila Belmiro é a responsável por nós não termos caído, né? O calor ali da Vila Belmiro, a pressão da Vila Belmiro foi a responsável. A Vila Belmiro e a torcida não deixou o Santos cair nessa jornada ruim que nós temos na última gestão dentro do campo. E
partindo para a construção de uma arena, não temos a Vila Belmiro. Então, vamos jogar no Pacaembu? Vamos, mas precisamos de um time forte para não correr risco. Então, tendo a responsabilidade financeira, montando um time forte e jogando no Pacaembu, teremos a torcida do mesmo jeito, vai estar sendo construída a arena e a gente vai disputar na parte de cima. Continua sendo chamado Urbano Caldeira, Vila Belmiro, ou vocês pensam em homenagear o Pelé de alguma forma? Então, já tem um CT, mas... É, o CT o rei tem que... Essa alternativa tem que ser pensada todo dia, toda hora, sabe? Porque o rei é o rei, ele precisa e merece ser homenageado a todo tempo. Mas é uma decisão que vai ser construída ao longo do tempo, até porque eu preciso ter o conhecimento não sei informar o detalhe do projeto, do contrato com a W Torre. Se o nome... Name rights. Tem uma exclusividade de venda para dela. Como é o Palmeiras, né? Como é o Palmeiras, se o Santos pode negociar dar o nome, ou se pode vender. Por ser o Pelé, qualquer empresa gostaria de atrelar. Pode ser o nome de uma empresa, Rei Pelé. Duvido que uma empresa não queira. Sim. Mas tem envolvido também a marca Pelé, que tem um dono. Né? Então, isso aí é uma coisa que vai ser discutida dentro do clube, com certeza. Mas seria importantíssimo. O senhor está satisfeito com a receita e a SAF seria uma solução para crescer essa receita? A receita do Santos, ela precisa crescer de duas maneiras. Primeiro, com um marketing agressivo, buscando novas receitas. O marketing teve um crescimento, é bem verdade isso. Eu até conversei com o gerente de marketing que deixou o clube agora, foi para o Bahia, mas eu conversei com ele e a receita do marketing do Santos cresceu nos últimos 3 anos. Mas ainda pode crescer muito mais. Então, uma fonte de aumento de receita é, sem dúvida, novas receitas. E outra fonte é disputar na parte de cima para ter premiação. Né? O São Paulo agora campeão da Copa do Brasil, 70 milhões no cofre. Né? Então a gente pensa, você investe você traz um jogador, gastou dinheiro, o São Paulo trouxe o Lucas Moura e o James Rodrigues. Os caras falaram, como vai pagar isso aí? Tá pago. Tá pago. E o Lucas Moura agora já tá falando em ficar. Era só até dezembro e o Lucas Moura já tá falando em ficar, porque ele quer jogar na Libertadores. Você vê que a coisa, o caldo engrossa, né? Você ganha, o caldo engrossa. Você é a favor da SAF? Eu sou a favor. A SAF, eu penso que ela é uma tendência do futebol brasileiro. Chegou para ficar. É um modelo novo, ainda não maturado, né? Eu não gosto das SAFs que foram feitas até agora. Eu penso que os clubes estão sendo entregues, praticamente doados para investidores. Os valores muito baixos. Você pega um Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma história muito rica, muito grande de conquista de títulos. 400 milhões. Não é a venda do Hendrick. É um jogador. Você não pode vender a história do Cruzeiro pelo valor de um jogador. Você pega o Bahia, 750 milhões, para ser investido em 15 anos. É 50 milhões por ano. Não resolve o problema do clube. Foi bom para o investidor, não foi bom para o clube. Então eu penso que a SAF é uma boa, desde que seja muito bem executada. Por quê? Porque só vai ser feito uma vez. Vendeu, acabou. Então, se o tiro for dado errado, o clube nunca mais volta para o seu torcedor, para o domínio do seu torcedor, e não tem como desfazer o negócio. Então, eu tenho quatro parâmetros para entender que a SAF foi boa. Vamos lá. O Santos hoje tem aproximadamente 650 milhões de dívida. Então, o investidor, para mim, ele tem que chegar com 650 milhões à vista e quitar a dívida. Condição. Não, vamos pagar em... Não. À vista. Mas, à vista, você está comprando o Santos. A maior história do futebol mundial. Pô, Rodrigo, você está falando isso porque você é santista. Não, porque é o time do Rei Pelé. Simplesmente, ninguém tem uma história maior. Pode estar no momento ruim, mas a história... Nenhum outro clube no mundo tem as histórias que o rei do futebol proporcionou. Para a guerra, né? O juiz expulsar o rei e a torcida exigir que troque o juiz. Ninguém tem essa história e nunca vai acontecer. Então, primeiro, quitar a dívida à vista. Segundo, a construção de uma arena. Quanto vai custar uma arena? 500 milhões. Pega os 500 milhões e carimba o dinheiro. Põe numa conta, ó, essa conta é a arena. Dá o dinheiro. Não, a gente financia. Não, aqui. Põe aqui. Terceiro, a construção de um CT para profissional
categorias de base, futebol feminino, padrão europeu. Tudo de melhor que tiver de estrutura para prática do futebol. Ah, quanto vai custar? 1 bilhão. Tá, dá 1 bilhão aqui, põe numa conta a construção de CT. E a montagem de um time. Que se monte um time para disputar campeonatos, para ganhar campeonatos nacionais e internacionais. Né? Se preencher esses 4 requisitos, eu sou totalmente favorável. Se não preencher esses 4 requisitos, eu penso que o Santos não está sendo, não está fazendo uma SAF do tamanho que ele merece, do tamanho da sua camisa. Então, eu sou a favor da SAF, mas que quem for executar essa SAF pelo lado do Santos, tem a noção da grandeza do Santos, tem a noção da responsabilidade que ele vai estar fazendo um negócio que só vai ser feito uma vez na história. Se for mal feito, não tem volta. E que realmente mude o Santos de patamar. Agora, além da SAF, também existe uma possibilidade de parceria. O atual presidente, ele criou lá um modelo de parceria que é interessante também, que ele estava negociando com a Qatar, né? Que é o quê? O Santos vende parte, né? Não vende 100% do seu clube, vende menos de 50% do seu clube, ou seja, ele continua sendo o majoritário, mas alguém faz um investimento e passa a controlar o futebol. Então, o departamento de futebol passa a ser do investidor. Cria-se um conselho consultivo, onde a gente tem maioria de pessoas ligadas ao Santos, minoria ligada ao investidor, que discutem junto. Mas, obviamente, a operação, o futebol é do investidor. Dessa forma, você mantém o clube com a hegemonia, você mantém o clube dono do clube e passa a ter um parceiro que faça o futebol profissional forte. Legal. Reversível. Então, são duas operações, 2 modelos que precisam... Um deles pode atender o Santos. Exatamente. Mas, com certeza, isso precisa acontecer. E SAF é um tema trágico aqui em Brasília, né? O Rodrigo não deve nem saber que o Gama foi a primeira SAF constituída e desconstituída. O time teve maior rolo com SAF lá. O primeiro complicou SAF do bastante Brasil com essa história aí. A SAF, por isso que eu falo que não é um modelo maduro ainda. Tá dando problema no Botafogo, tá dando problema onde ela foi feita, ela tá dando problema. A gente vai para mais uma rodada de perguntas. Vai lá, Danilo. Queria que você falasse sobre essa discussão de liga para o Campeonato Brasileiro, né? A gente tem hoje 2 grupos, a Libra e o LFF. O Santos está do lado da Libra, né? Queria saber o que você pensa disso. E, tocando no assunto que você também já colocou aqui na mesa, a Copa do Brasil. O Santos está correndo um risco muito grande de não jogar a Copa do Brasil no ano que vem, porque mudou lá a forma de classificação. O Santos foi muito mal no Paulista, está correndo um risco grande de ficar fora. Esse rombo de falta de premiação da Copa do Brasil, que a gente sabe que é muito alta a premiação. O que você vai fazer falta no seu primeiro ano de gestão, caso o Santos realmente fique fora, que a situação é bem complicada? Muita falta, né? O Santos está praticamente fora da Copa do Brasil e é uma receita importante que ela já está dentro do orçamento do clube há muitos anos, desde sempre, né? E temos que saber que não temos essa receita ano que vem. Então já tem que ter o orçamento montado, e o orçamento, na verdade, vai ser feito pelo atual presidente agora em outubro. O estatuto manda que até o final de outubro o conselho do clube aprova o orçamento. Então o orçamento quem vai fazer não sou eu, é o atual presidente. Eu vou cumprir o orçamento. Do primeiro ano eu só cumpro, não tem para onde correr. Posso melhorar o orçamento? Posso melhorar buscando novas receitas. Mas quem assumir o clube, ou seja, em janeiro, quando eu sentar lá, eu já sei quanto que vai ter de despesa e receita. Eu já dá para ter uma ideia de como vai ser o futebol do clube, como vai estar o time, porque já tem ali o número, o valor do investimento. Para se ter uma ideia, esse ano, o orçamento desse ano de investimento no futebol é 7% menor do que do ano passado. E a tendência no ano que vem é que caia. Então como que alguém podia imaginar que o time seria melhor com menos investimento? Aí eu quero até puxar um outro ponto. Você falou agora há pouco que o Santos provavelmente ano que vem pode ter um time melhor para brigar nas cabeças. Mas o orçamento deve cair, muito provavelmente. Aí eu vou te rebater a pergunta, como é que faz? Vamos lá. O Santos contratou 46 ou 48 jogadores nos últimos 3 anos. Tá? Muitos desses jogadores têm contrato vencendo agora no final do ano. Né?
Então, tem ali uma reestruturação, um enxugamento de folha de pagamento, né? Quem deu certo, quem não deu certo. Dos 48, a gente pode dizer que 43 não deram certo. E talvez buscar nos dedos de uma mão quem deu certo. Hoje a gente pode falar de Jean Lucas, pode falar de Soteldo, pode falar do Thomas Rincon, que vem bem. Quem mais? Sabe? O resto não deu certo. Ponto final. Quem tá acabando o contrato, precisa encerrar o contrato. Com isso você já começa a enxugar a folha e começa a replanejar o seu plantel, né? Obviamente, se você tem um orçamento menor, você precisa ter uma folha de pagamento menor, né? Mas aí a criatividade do futebol, né? Obviamente reduzir folha, mas reduzir folha não necessariamente implica em você diminuir a qualidade técnica do elenco. Porque existem formas de você ter jogadores no clube mesmo sem dinheiro, ainda mais quando é a camisa do Santos. Porque muitas vezes você tem jogadores que não estão bem nos seus clubes e que a mudança de ares faz com que o jogador volte novamente a ter uma performance boa. E os empresários com certeza apostam na camisa pesada do Santos para o jogador voltar a ter uma performance e ele poder seguir a carreira, né? E aí você consegue fazer boas negociações. O segredo disso, você não ter um empresário de estimação. O Santos não negociar apenas com o empresário. Tem que abrir o clube e trabalhar com todos os empresários. Quem tiver um atleta interessante que pode trazer para o clube, tem que ser atendido e tem que trazer aquela... Então fale com 5, 6 empresários, traga um jogador de cada empresário. Nenhum empresário vai tirar 5 jogadores acima da média. Nenhum empresário vai ter isso. Hoje tem um empresário soberano no Santos hoje? Hoje não, nas últimas 3 gestões. Cada presidente tinha o seu. Hoje tem também. Entendi. Então, isso não pode acontecer. Porque aí o empresário tem um jogador bom e 10 medianos. Aí ele enfia os 10 e... Voltando brevemente ao assunto SAF, se o senhor pudesse fazer uma escolha entre aderir a uma SAF extremamente vantajosa ao Santos, com todos os aportes, conforme o senhor detalhou aí, investimento na arena, saneamento das dívidas, ou entre seguir um modelo associativo muito bem estruturado como é um Flamengo da vida, qual você escolheria? Na verdade, a escolha não seria minha. Eu receberia essa proposta, encaminharia para o Conselho Deliberativo de bom grado, porque quem vai assinar sou eu. Então quem vai entrar para a história pro lado bom ou pro lado ruim sou eu, né? Mas eu encaminharia para o Conselho faria uma avaliação, votaria, se aprovado fosse, encaminharia para uma assembleia de sócio e o sócio ratificava. Então esse é o caminho. Claro, por uma questão de costume, a gente está acostumado só com o modelo de quadro associativo e do presidente tocando o clube. Mas é o costume. Não dá para a gente afastar o futuro vem. As coisas mudam, as coisas acontecem, né? Tudo vai se mudando, se reciclando, se renovando. Tanto que o nome da minha chapa qual é? Renova Santos. Né? Porque eu acredito que precisa de uma renovação dos dirigentes do clube. Então, se vier uma proposta nesse sentido, a função do presidente é avaliar, a proposta é boa, encaminha para o conselho. Se vier nesse sentido, preenchendo tudo isso que eu entendo que vai realmente colocar o Santos num lugar diferente no futebol, eu vou encaminhar com muito de bom grado para o conselho aprovar. Eu vou para a última rodada de perguntas. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte: é bacana o jogador colocar o pé em cima da bola e dar aquela provocada no adversário? Estamos falando do Soteldo. Soteldo no jogo contra o Vasco. Qual é a sua opinião? Tinha que ter uma polêmica, né? O Santista gostou. Vamos lá, eu estava no jogo, discuti com o torcedor que estava do meu lado justamente por isso. Eu acho que não era momento daquilo. Mas buscaram na história do Soteldo, ele fez isso quando jogou no Canadá, fez isso quando jogou no México. Não era o momento. O Santos naquele momento estava ganhando um jogo saindo da zona de rebaixamento.
Ninguém E o pau quebrou, né? Ninguém tá num momento de festa e de alegria. A gente tava dando um suspiro, saindo da UTI, indo pro quarto, mas o paciente ainda requerendo cuidados médicos e tudo. Aí ele foi e fez aquela graça, né? O pau quebrou e o resultado foi o quê? Ele tomou amarelo, ficou fora do próximo jogo. O Lucas Lima foi expulso e o Rodrigo Fernandes foi expulso no banco e o João Paulo ainda tomou o cartão amarelo. Por causa de uma atitude dele, né? Então, eu acho que, muito embora a irreverência no futebol tem que existir, sou a favor do drible e tudo, mas não tinha necessidade, né? Ao contrário, incendiou um jogo que estava controlado e ganho. Uhum. E a gente precisava dos 3 pontos mais do que qualquer graça. A gente precisava dos 3 pontos. E a gente precisa dos 3 pontos também no próximo jogo, que é difícil contra o Palmeiras. Na casa do Palmeiras. Então, perdemos aí força do nosso time por causa de uma atitude, né, do atleta. Eu entendo que foi errada. A última minha, antes de passar para a última do Danilo do Parrini. Antes disso, eu quero que o senhor vá pensando, a gente vai terminar esse podcast com seus Santos de todos os tempos. Do goleiro ao camisa 11. Tá? Do jeito que é o Santos, né? Que lateral direito é o camisa 4, né? Pode ser daquele jeito. Mas você já vai pensando aí. O que tá faltando pro Santos voltar a ser forte no futebol feminino? Tá começando a Libertadores agora, né? Santos tá fora, já ganhou a Libertadores, as Sereias da Vila. Inclusive, Marta jogou no Santos, essa coisa toda. O que tá faltando pro Santos voltar a ser o Santos no futebol feminino também? O Santos, ele é forte no futebol feminino, tá? Eu digo forte assim, voltar a ganhar os títulos, né? Ele já foi mais forte. Isso. Né? Mas todos os campeonatos femininos, o Santos chega entre os 4. Né? O que eu falo pro masculino, já acontece no feminino. O Santos sempre bate em cima. Uhum. Né? Por que não tá ganhando? Porque não... Isso, porque não tá ganhando. O que tá faltando para ganhar? Tá faltando 1 ou 2 jogadoras diferentes. Pra acompanhar a Cristiane. Pra acompanhar a Cristiane. Uhum. Então acho que tá faltando talvez uma vontade de ganhar. Talvez a direção do clube tá levando o futebol feminino porque é uma categoria que precisa ter. Sem aquela vontade, o tesão de ganhar. Vamos ganhar. Entendi. Porque se você traz 2 jogadoras diferentes, ele sempre chega. Aí já muda ele o patamar. vai mudar e pode ganhar. Legal. Eu acho que é só isso. Não tá difícil. Tá mais fácil o feminino do que o masculino. Voltando para o masculino, Marcos Leonardo, o que você pensa desse ativo do Santos? Ele fica para 2024? E rapidinho a gente tocou nesse assunto, mas acabou não falando sobre a Liga no futebol brasileiro. O que você pensa disso? A Liga, o Santos, o presidente vem discutindo aí, não aderiu ao grupo que aderiu à Liga Forte, né? Foram alguns clubes que aderiram, o Santos não aderiu. Eu acho até que foi uma decisão acertada. Porque quem aderiu, o contrato é de 50 anos. Uhum. Né? É uma decisão parecida com a da SAF. Uhum. Porque você, presidente, assina um contrato para 50 anos de um processo que ainda está em discussão, você está ou ou acertando na veia ou errando para 50 anos. Então eu penso que ele acertou de não assinar. Alguns clubes já assinaram, até ganharam uma luva antecipada, mas é uma luva que não tira ninguém de atoleiro nenhum. Uhum. É um valor que sempre entra, tudo bem, mas eu acho que tem que ser ainda discutido, ainda tá longe ainda de ter uma solução final, de ter um desenho final, porque clubes como Flamengo, Corinthians, que tem cotas mais altas, não querem abrir mão disso, né? Clubes como Atlético Paranaense, que hoje tem cotas mais baixas, mas tem um clube organizado, também entendem que tem que ter a sua cota melhorada, aumentada. Então, existe ali ainda um caminho de discussão um pouco grande. Então, eu entendo que, como a SAF, eu acho que é uma tendência e vai acontecer. Uhum. Mas ainda precisa de muita discussão. Eu entendo até que o presidente acertou de não ter assinado nesse momento. Bacana. E o Marcos Leonardo? O que você pensa desse ativo do Santos para 2024? Fica ou sai? Não, o Marcos Leonardo hoje é o melhor ativo do Santos. Um dos melhores atacantes desse país, na minha opinião. Exatamente. Fazendo diferença nos últimos jogos, né? Sendo vital nos últimos jogos. Mas não tem uma proposta ainda para ele. A proposta que teve do Roma acabou não sendo a melhor proposta.
né? E não tem uma proposta interessante para o clube. Mas aí é que tá. É melhorar o time, fazer o time disputar na parte de cima. O atacante vai naturalmente ser mais efetivo, vai voltar a marcar mais, vai com certeza chegar a proposta. Esse valoriza. Eu faço sempre o seguinte: coloca o Marcos Leonardo no Palmeiras e no Flamengo. A proposta chega. O time vai bem, a proposta chega. Só abrindo um parênteses antes do Parrini fazer a pergunta dele, o Ângelo Gabriel, que é um menino aqui de Brasília, de Samambaia, foi bem vendido, na sua opinião? Foi. Muito bem vendido. O Chelsea, né? Foi, porque o Ângelo, ele ainda não... Vamos falar assim... Ele tinha, se eu não me engano, 3 ou 4 gols, algumas assistências, não foi campeão, muito novo e foi vendido a valores... Tinha proposta do Flamengo. Né? E foi vendido com valores de jogador que já tem campeonato, que já tem uma carreira. Então, acho que foi vendido. Assim como o David Washington também foi bem vendido. Estou falando de valor. Por quê? O David Washington jogou 3 jogos ou 4 jogos no profissional. Ah, mas era uma promessa. Então, tudo bem. Era uma promessa. Mas a promessa não se efetivou. Do mesmo jeito que ele era uma promessa, ele podia quebrar a perna e acabar a promessa. Né? Aí a gente volta uns anos atrás e vê o que é Paulo Henrique Ganso. Era uma promessa, seria maravilhoso, teve um problema no joelho e acabou não virando a promessa, não acabou virando a realidade que o Neymar virou. Né? Então, se a gente falar de valores, foram bem vendidos. Se a gente falar de conceito de futebol, tinha que ter segurado, porque eles ajudariam muito futuramente o time. Porém, a situação do caixa do clube obrigou o presidente a vender. Precisava fechar o orçamento. Então, e essa é uma realidade de todos os clubes brasileiros. Sim. Todo clube brasileiro precisa vender 1 ou 2 jogadores todo ano, senão não fecha. Senão não fecha a conta. Não fecha a conta. Eu tenho uma curiosidade, assim, com a construção a reforma da Vila Belmiro, como é que vai ficar a relação da torcida do Santos da capital com o clube? Porque houve um tempo que o Santos mandava mais jogos no Pacaembu, até alternava entre Vila Belmiro e Pacaembu, dependendo da relevância da partida. Agora, quando a gente tiver a Vila Belmiro, como é que vai ser? O Santos vai deixar um pouco mais de ir para São Paulo para poder trazer a renda, a bilheteria? Como é que vai ficar? Vamos lá. A parceira da Arena é a W Torre. Então, ninguém constrói uma casa para usar a casa do vizinho. Né? Porém, a W Torre, ela usa a casa que ela constrói também como arena multiuso, também para fazer shows. Então, naturalmente, abrem agenda que obriga o time a sair da sua casa e jogar onde? Jogar em São Paulo. Né? O Palmeiras vira e mexe, sai do Allianz e vai jogar em outro estádio. Já disputou até, se eu não me engano, semifinal fora por conta que tinha show. E quando a W Torre faz o calendário de shows do ano, ela não tem como prever se naquela data o time está numa semifinal, jogo, né? Se vai ter jogo. Né? Se há um campeonato brasileiro que é pontos corridos, ok. Mas se é um campeonato mata-mata, o time passou de fase, mas não tinha calendário ainda, o calendário é construído. Então, eu acho que o torcedor não perde, ao contrário, ganha. Hoje, o mando é escolhido pela diretoria. Olha, vamos fazer X jogos por ano na capital. Vamos prestigiar o torcedor da capital, que eu acho que tem que prestigiar. Mas é uma escolha da diretoria. Ao passo que, se tiver uma arena, isso vai acontecer compulsoriamente. Porque vai ter, com certeza, dias de show que o Santos não vai poder jogar na arena e vai jogar na capital. Sabe? Então, eu acho que o torcedor não perde em momento algum. O parceiro não perde também. Né? O parceiro quer que o jogo aconteça lá, mas se está tendo um show, ele está também se beneficiando. Então, o parceiro fica feliz, a torcida fica feliz e atendida, e joga na capital e joga na vida. E assim, só para emendar, você falando de show, isso dá muito desgaste no gramado, né? O senhor é adepto aos gramados artificiais ou prefere a grama natural, híbrida? Vou dizer mais uma vez, vou usar a mesma expressão. É uma tendência, né? Quando se pensa numa arena, se pensa em gramado artificial, até por conta do dano que um show pode ocasionar. E a gente tem que ter um pensamento assim. A W Torre quer promover show. O Santos também quer promover show.
Show de bola. Antes de você escalar seu time ideal, você quer ficar conhecido como o presidente que trouxe o Neymar de volta pro Santos? O que você pensa disso aí? Ele vai te apoiar também? Não acredita, tá te apoiando? Como é que tá sendo? Já bateu o fio ali pra Não, Neymar, Arábia Saudita? A gente tem que ter, responsabilidade e sanidade, né? Eu tenho visto gente dizendo que vai trazer o Neymar no começo do ano. O Neymar acabou de assinar um contrato com o Al Hilal de zilhões, né? O Neymar tem 2 anos de contrato para cumprir. Ele não vai vir. Ele tem que cumprir o contrato, sabe? Tomara que no final do segundo ano ele queira voltar pro Santos, né? Se ele quiser voltar pro Santos, o Santos está de portas abertas. Mas o apoio à sua candidatura, de repente, já é um... Não, eu não acredito que o Neymar vá se posicionar, não faz sentido. Tá. Ele é um jogador em atividade, não faz sentido nenhum ele se posicionar a favor de ninguém. Tá bom. Eu quero terminar com uma pergunta que certamente foi seu ídolo e o senhor vibrou com ele. Como é que o senhor acompanha essa história do Robinho? Robinho em 2002 estourou, né? Foi pro Real Madrid, um dos grandes jogadores da história do Santos. O seu lado torcedor e o seu lado humano também em relação a história do Robinho em si. O Robinho, ele é um ídolo do torcedor do Santos e sempre vai ser, né? Eu comparo a história do que sempre... eu faço um paralelo assim, né? O Pelé e o Edson. O Pelé é incontestável, o Edson muita gente contestava. Claro que são situações diferentes. O Robinho, incontestável. O Robson teve um problema na sua vida e ele está respondendo pelo problema. Torço para que isso acabe, né, da melhor maneira possível, né? Não sou eu que vou fazer nenhum julgamento, não sou juiz, né? E também não sou Deus para julgar ninguém, mas o julgamento lá onde ocorreu o problema já existe. A discussão está aqui no Brasil, né? Eu fico triste porque a gente queria o Robinho sempre imaculado, né? A gente quer o Robinho da pedalada. A gente quer, né? Na verdade, o pedalada, né? Ele deixou até de ser o Robinho, ele é o pedalada. Então a gente quer sempre ter o Robinho como pedalada. Mas são coisas que acontecem na vida, né? Eu acho que não mancha a trajetória de ídolo dele no clube, mas ele, como homem, agora vai responder isso e eu torço que termine isso da melhor maneira possível. Os clubes se preocupam muito com a formação do atleta. Chutar com a direita, chutar com a esquerda. O senhor acha que diante desses episódios do Robinho, Daniel Alves, Antony e outros jogadores, os clubes precisam mais do que nunca se preocupar também com a formação psicológica, a formação, a educação mesmo dos jogadores nesse tempo que a gente está vivendo? Muito. A formação do cidadão. Isso. Né? Eu tenho no meu projeto uma preocupação de ter, desde a categoria de base, uma equipe psicológica que venha acompanhando o garoto, o menino da vila, o menino da base do Santos, para que ele vá crescendo já com um apoio psicológico. Não só o atleta, mas também a família do atleta. Muita gente não sabe o peso que a família do atleta impõe sobre o atleta, para que ele realmente vire jogador. É uma pressão absurda. É uma pressão às vezes, que não deixa até o atleta evoluir. Então eu penso que tem que ter um acompanhamento psicológico desde sempre para o atleta e para a família. Por quê? O atleta, via de regra, ele vem de uma realidade de comunidade, vem de uma situação carente, pobre, e de repente numa noite, vamos pegar um exemplo? O Ângelo. Com 16 anos ele dormiu normal e acordou milionário, sendo transferido para o Chelsea. Ele tem um preparo psicológico para tudo que ele está vivendo agora? Não tem. Não tem. E isso aí não estou dizendo que ele vai fazer bobagem, mas eu afirmo que ele não vai render atleticamente o que ele podia render se ele tivesse. Por quê? Porque imagina, ele chegou no Chelsea, primeiro que ele estourou no Santos, né? E depois foi vendido pro Chelsea. Tudo isso com 17 anos. Muito rápido. É muita informação, é muita mudança para uma cabeça ainda não madura, né? Sem um acompanhamento. Então precisa ter um acompanhamento, porque assim, uns vão estourar
e vai acontecer isso, e a cabeça vai embaralhar. Outros não vão estourar e tem um sonho. Tem o sonho de estourar. Eles vão passar a ser cidadãos normais. Vão trabalhar, vão fazer uma faculdade, vão se tornar um cidadão comum como, né, todos os outros. E ele vai ter que saber lidar com a frustração de não ter conseguido ser jogador também. E a família dele também. Então eu penso que precisa ter sim esse apoio psicológico que prepare o atleta para ele ou se tornar um cidadão ou se tornar um atleta de ponta. E não só o apoio psicológico, precisa também ter uma educação financeira, precisa ter um ensino de línguas. Você pergunta pro menino de 13, 14 anos, qual é o seu sonho? Jogar na Europa. Ele não sabe falar nem português. Aí complica. Mas como que ele quer morar fora? Sabe? Então ele precisa ter uma língua, né? Precisa ter uma orientação financeira, precisa ter um apoio psicológico, precisa tratar o futebol com muito mais profissionalismo. A gente já tem alguns clubes no Brasil que hoje são tratados com muito mais profissionalismo. O Santos pode buscar isso também. Legal. Eu toda hora digo que vou acabar, o nosso produtor Arthur tá ali me apertando. Danilo, essa é a última de verdade. Essa é a última de verdade. Danilo, meu voo é 9 horas. Tá, a gente conversava, Danilo, esse ano com o Eduardo Bandeira de Melo, que agora é deputado, e ele tem um projeto que é do torcedor de fora do estado poder votar. Eu não sei se você concorda com isso. Aqui em Brasília devem ter sócios torcedores do Santos, como tem do Flamengo, do Fluminense. O senhor é a favor desse colégio eleitoral ampliado, ou seja, que o torcedor de outra cidade, fora de Santos, possa, ou de São Paulo, do estado de São Paulo, possa votar também? No Santos isso já é uma realidade. A última eleição... O Fluminense também acho que já faz isso. Já o Internacional, se eu não me engano, também. No Santos, a última eleição já foi com voto à distância, né? Eu sou a favor, inclusive eu tenho uma participação direta nisso, porque quando se começou a discussão para aprovar o voto à distância pelo Conselho Deliberativo, eu solicitei e presidi uma comissão temporária que brigou pela contratação de uma auditoria, de uma empresa de auditoria que auditasse o cadastro de sócios do Santos. Para quê? Para que a gente pudesse ter a tranquilidade que aquele cadastro estava saneado, né, estava limpo e que uma eleição à distância ocorreria sem transtorno. Então, a partir dessa comissão que eu presidi, o Conselho decidiu e o presidente do Executivo teve que contratar uma empresa para auditar e aí o trabalho na Secretaria Social aconteceu e o cadastro foi saneado. Então... muita gente me pergunta, você é a favor ou contra? Eu falo, é só você ir lá, né? Retrocede 3 anos e vá lá no conselho ver quem brigou pelo saneamento do cadastro, né? Se eu briguei pelo saneamento é porque eu sou a favor. Legal, eu quero agradecer o Danilo Queiroz, colega do Correio Brasiliense Caderno de Esportes, Vitor Parrini, e a gente vai ouvir agora o Santos de todos os tempos do candidato a presidente do Peixe, Rodrigo Marinho. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Eu já escalei esse Santos de todos os tempos, né, na outra eleição, e agora eu vou ser obrigado a fazer uma substituição. Eita, então vamos lá. Vamos trocar um zagueiro, machucou, né? Então eu vou com o Rodolfo Rodrigues. Uruguaio, por quê? Porque é da minha geração, eu assisti, eu tava na Vila, o Rodolfo era sensacional. Eu estava na Vila naquela noite contra o América de Rio Preto, 5 defesas, mágicas, e ele terminou o jogo com o dedo quebrado. Na última defesa ele quebra o dedo e termina o jogo com o dedo quebrado, né? Então, Rodolfo maravilhoso e da minha geração, eu vi. Teve Gilmar, teve Serras, tudo, mas eu não vi. Então o Rodolfo eu vi. A defesa eu vou com o Ramos Delgado e uma mudança, eu vou com o Alex. Ah, mas por que você colocou o Alex no seu time? Porque o Alex tá comigo. Tá certo. Por que será, né? Porque eu contratei o Alex. Agora ele vestiu a camisa, né? Então eu tenho que trazer o Alex. Alex jogou no Brasileiro. Eu não vou nem para não fazer polêmica, eu não vou perguntar nem quem saiu, mas tudo bem. Deixa pra lá. A gente pesquisa Deixa pra lá porque ele depois. tá bravo. Vai disputar a posição. É só craque. Tá bom. Vamos de Carlos Alberto e Léo, né? Natural, Carlos Alberto, né? Maravilhoso. Carlos Alberto Torres, Carlos Capita. Alberto Torres, o Capita. E o Léo, que um ídolo da torcida, um ídolo meu, né? E que... Deixa pra lá. Tá bom. Clodoaldo, né? Vamos botar o Clodoaldo.
E o ataque, a gente vai colocar o ataque de todos os tempos, né? O ataque daquele, como o pessoal fala, o ataque daqueles negros maravilhosos com aquela camisa branca que encantaram. Mas tá faltando um. Você vai escalar os 4, que eu sei, mas tá faltando um aí. Clodoaldo. É 4-2-4. Clodoaldo, vamos colocar o Elton Lira? Ah, tá. Né? Tá bom. E o ataque é o ataque de todos os tempos. Recita ele aí. Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Tá certo. Não tem espaço pro Neymar aí nesse time? Só se voltar na sua gestão. Aí é muito craque na Vila, né? Vamos lá. Eu coloquei o Alex porque ele veio comigo. Se ele voltar comigo, eu tiro o Mengalvio. Bom, eu agradeço demais, então, essa entrevista com o Rodrigo Marino. Desejo sorte no pleito do Santos, na eleição do Santos aí no fim do ano. E quem sabe que a gente volte a conversar com o senhor presidente do Santos Futebol Clube. Se Deus quiser, se o associado quiser. Eu sou de uma família de apaixonados pelo Santos. Meu pai, meu tio passaram isso no meu DNA. Né? Muita gente pergunta para mim por que essa decisão. O presidente não é remunerado, você tem sua vida tranquila, você cuida da sua família, da sua filha, você tem a sua empresa. Para que se meter no Santos? Essa resposta não existe. Essa resposta você não fala, você sente. Né? É uma sequência do que meu pai e meu tio fizeram, do que a minha avó fazia. Minha avó ia na Vila Belmiro, mãe do meu pai e do meu tio, ia na Vila Belmiro com a arquibancada de madeira, antes do Pelé. Então minha avó começou isso, passou pro meu tio, passou pro meu pai, e naturalmente isso aí segue comigo, né? Então por que é? É por amor, é pela vontade de contribuir para um Santos melhor, maior, né? Se é que é possível o Santos ser maior do que já foi, mas sempre a gente tem que estar sempre buscando isso, né? O Santos é maior, na minha vida o Santos é maior que tudo. Tá certo. Muito obrigado então, Rodrigo, Danilo, Vitor. Até a próxima edição do Correio no Brasileirão especial, tá bom? Um abraço, toco e me voe.